Você já sentiu que existe algo em você que vai além do que qualquer palavra humana consegue explicar? Existe um poder sobrenatural que opera dentro de certos filhos de Deus, um poder tão profundo, tão misterioso e tão assustador para as trevas, que o próprio inferno treme quando esses escolhidos entram em uma sala. Não estou falando de religião. Não estou falando de título eclesiástico ou de cargo religioso conquistado por esforço humano. Estou falando de um dom que Deus distribuiu com propósito eterno, com sabedoria soberana e com intenção divina que ultrapassa toda a compreensão humana. Um dom que poucos reconhecem em si mesmos, mas que opera em silêncio, em oração, nos momentos mais improváveis, nas situações mais impossíveis e nas vidas que o mundo já havia dado por perdidas. Estou falando do dom de expulsar demônios, do ministério de libertação, da autoridade que o próprio Cristo conferiu aos seus escolhidos quando declarou com toda a solenidade do trono celestial: "Em meu nome expulsarão demônios." Se você chegou até esse vídeo hoje, não foi por acidente, não foi o algoritmo, não foi coincidência. O Espírito Santo guiou seus passos até aqui porque há algo que você precisa entender sobre si mesmo, sobre o que há dentro de você, sobre a unção que repousa sobre a sua vida há muito mais tempo do que você percebe. Talvez você já tenha vivenciado situações completamente inexplicáveis, sentido presenças espirituais nos ambientes que frequentava, percebido coisas que outros ao seu redor simplesmente não percebiam, ou já orou por alguém e viu algo acontecer que desafiava toda lógica e toda explicação racional. Se isso já ocorreu com você, uma vez se quer que seja, preste muita atenção ao que vem a seguir, porque o Senhor pode estar revelando hoje o dom que sempre operou em você, mas que você ainda não soube nomear, ainda não soube reconhecer, ainda não soube ativar em sua plenitude. Ao longo desse estudo, você vai conhecer os sinais bíblicos e espirituais que indicam que esse dom opera em sua vida. Você vai entender como esse dom se manifesta nos momentos cotidianos e nos momentos de confronto espiritual. Vai descobrir como ele é reconhecido e operado nas Escrituras, o que a ciência moderna e a neuroteologia revelam sobre experiências espirituais e percepção sobrenatural. E o que você deve fazer quando, ao final desse estudo, descobrir que foi chamado para operar nesse nível que poucos ousam alcançar. Esse não é um conteúdo comum. Esse não é apenas mais um vídeo de ensinamento bíblico. Esse é um chamado que está chegando até você agora, com urgência e com propósito. Antes de começarmos, quero que você faça uma coisa muito importante. Muitas pessoas ao redor do mundo não têm uma congregação por perto, não têm um pastor que os ampare, não têm uma comunidade que os apoie na fé ou que os ajude a crescer espiritualmente. E é exatamente por isso que esse canal existe, para ser suporte espiritual para cada um de vocês, onde quer que você esteja, em qualquer hora do dia ou da noite. Se esse canal já foi um refúgio para você em algum momento, se algum vídeo aqui já tocou o seu coração, então participe desde o início desse estudo. Escreva nos comentários agora mesmo: "Paz do Senhor." Essa frase simples e poderosa é a nossa declaração coletiva de que estamos juntos nessa caminhada, de que cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que estamos prontos para receber o que Ele quer revelar nesse momento. E se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Porque se inscrever em um canal que alimenta a sua fé, que aprofunda o seu conhecimento da Palavra de Deus e que te prepara para operar no sobrenatural, é um investimento real no seu crescimento espiritual. Curta esse vídeo também, pois cada curtida ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que Deus está falando hoje. Muitas dessas pessoas estão sozinhas, estão no fundo de um poço, estão precisando de um sinal de que Deus não as esqueceu.
E o seu gesto simples de curtir pode ser o que leva esse conteúdo até elas. Feito isso, o estudo começa agora. O chamado de Jesus e a delegação da autoridade. Em Marcos, capítulo 3, versículos 14 e 15, está registrada uma das passagens mais poderosas e ao mesmo tempo mais ignoradas de todo o Novo Testamento. Jesus escolheu 12 homens, não de forma aleatória, não com base em currículo religioso ou em reputação social, mas com um propósito dual e absolutamente específico que revela a lógica do reino de Deus. O texto sagrado declara que ele os designou para que estivessem com ele, para que os enviasse a pregar e para que tivessem autoridade de expulsar demônios. Leia de novo, com atenção, porque cada palavra carrega peso eterno. Primeiro, para estarem com ele. Segundo, para pregar. Terceiro, para expulsar demônios. A ordem não é acidental e não pode ser invertida sem custo espiritual. A autoridade vem depois da intimidade. A autoridade vem depois da convivência com o Senhor. Você não pode operar nesse dom sem antes cultivar uma vida profunda, consistente e inabalável de comunhão com Cristo. Esse é o primeiro sinal de que o dom de expulsar demônios opera em sua vida. Você tem uma sede inexplicável pela presença de Deus que vai muito além do que qualquer pessoa ao seu redor consegue compreender, muito além do que o ambiente religioso ao seu redor consegue satisfazer. Não é uma devoção comum de quem foi criado na tradição cristã por costume familiar. É uma fome que não se apaga com cultos aos domingos, que não se satisfaz com estudos superficiais da palavra, que não descansa enquanto não encontra o rosto do Pai. É uma necessidade de estar com Ele que te faz acordar de madrugada sem saber por quê, que te faz buscar o silêncio da oração quando o mundo ao redor exige barulho e movimento constante, que te faz chorar diante do Senhor em momentos de adoração, sem conseguir explicar para ninguém o que está sentindo. Porque o que você sente não tem palavras humanas suficientes para descrevê-lo. Essa intimidade não é opcional para quem opera nesse nível. Ela é o fundamento. Ela é o solo onde o dom cresce e se fortalece. Sem ela, não há autoridade real. Apenas performance religiosa que o inimigo conhece de longe e da qual não tem o menor medo. Existe um dado fascinante que a neurociência tem investigado nas últimas décadas com interesse crescente. Pessoas com intensa e consistente vida espiritual apresentam ativação diferenciada na região do córtex pré-frontal durante estados de oração contemplativa profunda, o que está associado a maior percepção empática, maior sensibilidade ao ambiente e maior capacidade de leitura de sinais sutis ao redor. Em termos bíblicos, poderíamos chamar isso de discernimento. O Espírito Santo não transforma apenas o espírito do crente. Ele transforma a forma como você percebe o mundo ao seu redor, a forma como você interpreta o que vê e o que sente, a forma como você reage diante de situações que outros simplesmente ignoram. E essa transformação perceptiva começa e se aprofunda na intimidade cotidiana com Deus. A delegação de autoridade que Jesus fez naquele momento histórico não foi limitada aos 12 apóstolos. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, ele ampliou essa delegação para 70 discípulos, declarando com autoridade soberana que lhes dava poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e que nada lhes faria dano algum. A autoridade espiritual não é um privilégio exclusivo de uma casta religiosa seleta e inacessível. Ela foi delegada a todos aqueles que o seguem com intimidade genuína, fidelidade consistente e disposição de serem enviados onde ele mandar, sem questionar, sem recuar, sem negociar as condições do chamado. Se você sente que foi chamado para algo maior,
que a sua caminhada com Deus não é igual à dos outros ao seu redor, que há uma unção diferente e incomum sobre a sua vida, uma responsabilidade espiritual que você sente, mas às vezes não sabe nomear. Isso não é arrogância. Isso não é orgulho espiritual mal disfarçado. Isso é reconhecimento. Isso é o Espírito Santo confirmando em seu interior o que Ele mesmo depositou quando te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E Deus está confirmando hoje, nesse vídeo, o que o Espírito já sussurrou tantas vezes no silêncio da sua oração. O dom do discernimento de espíritos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, fala de um dos mais importantes e ao mesmo tempo mais mal compreendidos dons do Espírito Santo, o discernimento de espíritos. Esse dom não é um sentimento vago e impreciso, não é uma impressão aleatória que passa pela mente, não é desconfiança humana disfarçada de espiritualidade, não é julgamento pessoal revestido de autoridade religiosa. Ele é uma capacidade sobrenatural, específica e cirúrgica, dada pelo Espírito Santo para identificar a origem de uma manifestação espiritual, para reconhecer com clareza o que é de Deus, o que é do homem e o que é do inimigo, para ver através da superfície das situações, das palavras eloquentes e dos comportamentos aparentemente normais, e alcançar o que está operando por trás de tudo isso. O segundo sinal de que o dom de expulsar demônios opera em você está diretamente ligado a esse discernimento. Você percebe coisas nos ambientes, nas pessoas e nas situações que outros simplesmente não percebem. E muitas vezes você mesmo não consegue explicar como percebe. Você entra em um lugar e imediatamente, antes mesmo de que qualquer coisa aconteça de forma visível, sente-se a paz genuína ou opressão naquele espaço. Você conversa com alguém e mesmo que as palavras sejam teologicamente corretas e espiritualmente bem embaladas, algo dentro de você levanta um alerta que não tem explicação racional, uma espécie de sinal interno que diz: algo aqui não está certo. Você está assistindo a uma reunião, um culto, uma pregação aparentemente uncionada, e enquanto todos ao redor aplaudem com entusiasmo, você sente um desconforto silencioso e persistente, porque o seu espírito discerne que o que está operando naquele ministério ou naquela pessoa não está alinhado com o Espírito Santo de Deus. Isso não é julgamento humano nascido do orgulho. Isso é dom sobrenatural, que opera para proteção e para discernimento do corpo de Cristo. A psicologia comportamental reconhece que certos indivíduos possuem uma sensibilidade empática elevada e diferenciada, captando microexpressões faciais imperceptíveis à maioria, variações sutis de linguagem corporal e inconsistências entre o discurso verbal e a intenção real que passam completamente despercebidas pela maioria das pessoas. A ciência cognitiva chama isso de hipersensibilidade sensorial e processamento empático elevado. A Bíblia chama isso de discernimento de espíritos. E quando esse dom natural, esse traço de percepção aguçada, é ungido e direcionado pelo Espírito Santo, ele se transforma em uma arma espiritual de altíssima precisão, capaz de identificar o que está operando por trás do véu do que os olhos físicos conseguem ver. O profeta Eliseu demonstrou esse dom de forma extraordinária e documentada em 2 Reis, capítulo 6, quando o rei da Síria conspirava em segredo contra Israel, e seus planos estratégicos sempre chegavam misteriosamente ao conhecimento do rei de Israel antes de serem executados. O rei sírio, convicto de que havia um espião em seu próprio conselho de guerra, chamou seus oficiais e exigiu saber quem estava traindo o reino. Mas um dos servos respondeu com toda a franqueza: "Nenhum de nós, meu senhor rei,
Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, declara ao rei de Israel as palavras que tu dizes no teu quarto mais secreto. Eliseu via o invisível, ouvia o que não era dito em voz alta para nenhum ouvido humano. Discernia o que estava completamente oculto aos olhos de todos os outros. Isso é o dom operando em sua plenitude máxima, sem filtros, sem limitações, sem fronteiras físicas. Se você tem essa percepção aguçada, que muitas vezes te deixa desconfortável no meio de situações que parecem normais para todos ao redor, se as pessoas frequentemente te chamam de sensível demais ou dizem que você lê significado onde não existe nada, o que eles chamam de excesso, Deus chama de dom. O que o mundo tenta suprimir em você, o reino de Deus precisa ativar, porque o dom de discernimento que opera em você não foi dado para o seu conforto pessoal. Foi dado para libertar pessoas que estão presas em correntes que o olho natural jamais conseguiria enxergar. A experiência da opressão e o poder da resistência. Existe um paradoxo curioso, perturbador e profundamente revelador na vida das pessoas que carregam o dom de expulsar demônios. Elas frequentemente passam pelos períodos mais intensos de ataque espiritual, de opressão sistemática e de tribulação aparentemente sem fim antes de entrarem em plena operação do dom. Isso não é coincidência. Isso não é ironia cruel do destino. O inimigo ataca com mais ferocidade e com mais persistência exatamente aqueles que representam maior ameaça ao seu reino das trevas. E as pessoas chamadas para o ministério de libertação são exatamente aquelas que o inferno mais teme, que o inferno mais quer silenciar antes que despertem para o que carregam. O terceiro sinal é este. Você passou por provações que pareciam impossíveis de suportar para uma mente humana comum, por ataques que pareciam sistemáticos, coordenados e persistentes demais para serem apenas coincidência. Por períodos de escuridão espiritual que testaram cada fibra da sua fé e cada recurso da sua resistência interior. Mas você não foi destruído. Você foi testado. Você foi provado como o ouro é provado no fogo do ourives. Há uma diferença enorme e fundamental entre o fogo que consome e reduz a cinzas e o fogo que refina e revela o valor do que há dentro. O que tentou destruir você apenas revelou a qualidade interna do ouro que há em sua vida espiritual. Cada cicatriz que você carrega, cada noite que você atravessou chorando sem entender, cada momento em que você disse, Senhor, não aguento mais. E mesmo assim, continuou de pé. Tudo isso foi formação. Tudo isso foi escola divina com propósito eterno. Jó é o exemplo bíblico mais eloquente e mais devastador desse processo de formação pelo sofrimento. Em Jó, capítulo 1, Satanás se apresentou na Assembleia Celestial e fez uma acusação calculada contra o servo mais íntegro de Deus. Afirmou que Jó só servia porque era protegido por um cerco divino, porque era próspero, porque sua vida era confortável. Deus, então, com plena ciência do que Jó era capaz de suportar, permitiu que o ataque viesse, não para destruir Jó, não por abandono, não por indiferença, mas para revelar ao próprio Jó, ao próprio inimigo e a todo o céu o que havia dentro daquele homem quando tudo o mais fosse retirado. Jó perdeu tudo em uma sequência de golpes que chegaram um após o outro sem descanso. Filhos, bens, saúde, reputação. Perdeu até o apoio emocional da esposa, que no momento de maior fragilidade lhe disse que amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó não cedeu. Ele não caiu na armadilha da amargura. Ele declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. A neurociência do trauma tem documentado com riqueza de evidências que indivíduos que passaram por sofrimento extremo e o superaram com o suporte de valores e de propósito claros,
desenvolvem uma resiliência cognitiva, emocional e existencial significativamente superior à média da população. Esse fenômeno, chamado de crescimento pós-traumático, está associado a uma reorganização profunda dos valores internos, da percepção de propósito de vida e de uma capacidade aumentada de empatia genuína com o sofrimento dos outros. Em termos espirituais, esse processo é nada menos do que a formação do caráter que sustenta e que qualifica o dom. Porque você não pode operar em libertação alheia se não passou pela sua própria. Você não pode interceder com autoridade pelo que está preso se você mesmo nunca experimentou o processo de ser liberto. Você não pode entender a profundidade da prisão se nunca olhou de dentro para fora através das grades. A sua dor não foi desperdício. O seu vale não foi punição. E a sua sobrevivência, o fato de você estar aqui de pé, ainda crendo, ainda buscando, ainda ouvindo a palavra do Senhor, é a prova mais eloquente de que há uma unção poderosa sobre a sua vida, uma unção que o inimigo tentou apagar e não conseguiu, porque o que Deus ungiu, nenhuma força das trevas tem poder para profanar. A oração que move montanhas e expulsa o invisível. Em Mateus, capítulo 17, os discípulos de Jesus se encontraram diante de uma situação que os colocou em xeque de forma pública e humilhante. Um pai desesperado havia trazido seu filho até eles, um jovem que sofria de convulsões violentas e que, segundo o relato do próprio pai, frequentemente se jogava no fogo e na água, e que os discípulos, aqueles que haviam sido enviados com autoridade, simplesmente não conseguiram libertar. O pai, então, correu até Jesus, que expulsou o espírito com uma única palavra e restaurou o jovem completamente. Quando os discípulos perguntaram em particular a razão do fracasso, Jesus respondeu com uma das declarações mais reveladoras e mais práticas de todo o Novo Testamento. Esta casta não sai senão por oração e jejum. Essa afirmação abre uma janela luminosa para um dos sinais mais claros e mais verificáveis de quem possui o dom de expulsar demônios. A vida de oração profunda, consistente e intensa, que vai muito além do protocolo religioso. Não a oração de 2 minutos, recitada por reflexo antes de dormir. Não a oração protocolar, repetida por hábito cultural, sem presença real de coração, sem intenção, sem foco no Deus que está do outro lado. Estou falando de um tipo de oração completamente diferente, de um mergulho na presença de Deus que arranca o chão debaixo dos pés, que convoca o Espírito Santo como uma tempestade que reformula a atmosfera ao redor, que faz o intercessor suar de esforço espiritual, gemer de peso de intercessão e às vezes até chorar sem entender completamente por quê. Porque o Espírito Santo ora através dele com gemidos inexprimíveis que ultrapassam a capacidade da linguagem humana, exatamente como descreve Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 26. O quarto sinal é a oração que você simplesmente não consegue abandonar, mesmo quando está exausto, mesmo quando parece que o céu está calado, mesmo quando a situação que você está intercedendo não apresenta nenhum sinal visível de mudança. Você não ora por obrigação religiosa ou por medo da culpa. Você ora porque há algo dentro de você que exige comunhão, que exige guerra, que exige presença, que exige que você fique no lugar de oração até que algo se mova no invisível. Você já orou por horas completas, sem perceber o tempo passar, perdido na presença de Deus, de uma forma que o mundo chamaria de loucura. Já acordou de madrugada com um nome, uma situação urgente ou um peso no peito que não era seu, que não tinha origem emocional ou psicológica e que só foi embora depois de horas de oração intensa. Já sentiu, no meio da intercessão, que estava lutando contra algo que não era humano, que havia uma resistência espiritual real,
tangível e determinada, sendo enfrentada e empurrada para trás pela autoridade do seu Espírito em Cristo. O jejum, que Jesus mencionou ao lado da oração como condição para certos níveis de operação espiritual, é outro elemento absolutamente central nesse ministério. Estudos em fisiologia, neuroendocrinologia e neurociência cognitiva têm demonstrado de forma consistente que o jejum prolongado altera os padrões de atividade cerebral, reduz de forma significativa a influência dos hormônios do estresse sobre a percepção e o humor, e aumenta a clareza cognitiva e a sensibilidade perceptiva de formas que os pesquisadores ainda estão investigando. Em termos espirituais, e acima de qualquer explicação científica, o jejum é o ato deliberado de subordinar a carne ao espírito, de silenciar os ruídos insistentes do mundo e das demandas do corpo para ouvir com uma clareza impossível de alcançar de outra forma a voz do Deus vivo. Quando o espírito do crente está assim aguçado, quando a carne está submetida, quando a oração e o jejum formam juntos o canal de comunhão profunda com o Pai, a autoridade espiritual que o crente carrega se torna irresistível para o inimigo. Porque o que estava resistindo recua, o que estava firme se abala, o que estava aprisionado começa a ser solto, e a libertação que parecia impossível acontece. Porque quem ora nesse nível não opera no poder humano, opera no poder de Deus. O amor que confronta e não foge. Existe uma percepção equivocada, profundamente enraizada em certos círculos cristãos, de que o dom de expulsar demônios pertence apenas às pessoas duras, severas, inacessíveis, que entram em confronto espiritual com voz alta, gestos dramáticos e uma espécie de agressividade religiosa que impressiona pela teatralidade, mas que frequentemente carece do elemento mais poderoso de todos. Mas a Bíblia revela algo muito diferente, muito mais profundo e muito mais transformador. O dom de libertação opera com sua maior eficácia e com sua expressão mais completa nas mãos de quem ama profundamente e genuinamente. Porque o amor não é um sentimento sentimental e fraco diante do sobrenatural. O amor é a força mais devastadora que o universo espiritual conhece, exatamente porque o amor perfeito é a natureza do próprio Deus, e onde Deus está em plenitude, o inimigo simplesmente não tem espaço para permanecer. Em Lucas, capítulo 8, há o relato detalhado e comovente de Jesus chegando à região dos Gerazenos em barco, atravessando o mar com os discípulos, e sendo abordado imediatamente ao desembarcar por um homem em estado completamente aterrorizante. Era um homem possuído por uma legião de demônios, que os escritos bíblicos situam em torno de 6.000 espíritos, um ser humano dominado por uma força demoníaca de proporções que desafiavam toda a imaginação. Ele vivia entre os sepulcros, nu, em sofrimento constante e incontrolável, e nem correntes de ferro conseguiam contê-lo. Toda a comunidade ao redor havia desistido dele. Ninguém ousava sequer se aproximar. Todos cruzavam para o outro lado do caminho, quando percebiam sua presença. Todos, exceto Jesus. Jesus não recuou. Jesus não ficou do outro lado do barco calculando os riscos. Jesus foi diretamente até aquele homem, olhou para além da manifestação demoníaca aterrorizante, olhou além da nudez, do sangue das feridas que o próprio homem se causava, da voz rouca e distorcida que saía daquele ser humano, e enxergou o Filho de Deus que ainda havia dentro de toda aquela destruição. Jesus amou o que o mundo havia descartado como caso perdido. E foi exatamente esse amor radical, esse amor que não faz cálculos de custo-benefício, esse amor que não tem medo do que é perturbador, que criou o canal perfeito pelo qual o poder soberano de Deus operou com autoridade absoluta.
O quinto sinal é que você não foge das pessoas quebradas, das histórias sombrias, dos comportamentos que revelam opressão espiritual, das situações que outros cristãos tratam com distância segura e muita oração, pedindo para que Deus trate daquilo ali. Enquanto outros recuam, você sente um impulso interior de se aproximar. Não é curiosidade mórbida, não é arrogância espiritual, não é busca por drama ou por protagonismo em situações extremas. É compaixão sobrenatural. É o amor de Cristo que habita em você e que reconhece no ser humano destruído diante de você, alguém pelo qual Cristo derramou cada gota do seu sangue na cruz e que merece ser liberto. A psicologia social tem documentado amplamente o fenômeno dos cuidadores e auxiliadores naturais, indivíduos que apresentam resposta de ativação empática muito mais elevada e mais imediata diante do sofrimento alheio do que a média da população. Esses indivíduos costumam ser os primeiros a se mover em situações de crise, mesmo quando todos os outros se afastam por medo, por impotência ou por simples desconforto. No contexto espiritual, essa característica de compaixão ativa é moldada, ungida e amplificada pelo Espírito Santo, transformando o que seria apenas um traço de personalidade em um instrumento preciso e poderoso do reino de Deus. Porque o dom de expulsar demônios não é um show de poder ou uma demonstração de autoridade espiritual para impressionar. É, em sua essência mais profunda, um ato de amor. É a expressão mais concreta do coração do Pai que não suporta ver seus filhos presos, que não se rende à ideia de que alguém criado à sua imagem deve viver escravizado pelo inimigo. A fé que não vacila diante do impossível. Em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas se encontraram por dias seguidos com uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação, um espírito que lhe rendia muito dinheiro aos seus donos através da prática da adivinhação. Ela o seguia repetidamente, gritando que eram servos do Deus Altíssimo, que anunciavam um caminho de salvação. Aquelas palavras na superfície poderiam parecer um testemunho favorável. Mas Paulo, perturbado no espírito e discernindo com clareza o que havia por trás daquela manifestação, voltou-se no meio do caminho e falou diretamente ao espírito que habitava naquela jovem. Em nome de Jesus Cristo, te ordeno que saias dela. E o espírito saiu naquele mesmo momento, sem negociação, sem processo longo, sem hesitação, sem precisar de condições especiais ou de atmosfera religiosa ideal. Uma palavra, proferida com autoridade, nascida de convicção e de intimidade com Cristo, foi suficiente para desmantelar o que havia aprisionado aquela mulher. O sexto sinal é a fé que não vacila diante do que parece absolutamente impossível à razão humana e à percepção dos sentidos físicos. E aqui preciso ser cuidadoso, porque é comum confundir fé bíblica com ausência de dúvidas, e essa confusão tem destruído a confiança de muitos cristãos sinceros que acreditam que a presença de qualquer questionamento interno desqualifica a fé que possuem. Não é isso. Não me refiro à ausência total de dúvidas, porque todos as têm, inclusive os maiores intercessores e guerreiros espirituais que já pisaram nessa terra. Refiro-me à decisão firme e deliberada de agir apesar das dúvidas, de orar mesmo quando o resultado visível ainda não chegou, de declarar a palavra de Deus sobre a situação mesmo quando todos os sentidos e toda a lógica gritam o contrário, de permanecer de pé na autoridade que Cristo delegou, mesmo quando o inimigo tenta convencer de que aquela situação específica é exceção à regra. Hebreus, capítulo 11, o capítulo da fé que a Igreja tem lido ao longo de séculos de história, apresenta uma galeria impressionante de homens e mulheres que agiram baseados no invisível, que moveram o mundo pelo que não podiam ser visto,
tocado ou provado pelos padrões humanos de evidência. Noé construiu uma arca quando não havia precedente histórico de dilúvio, quando o que Deus havia dito contrariava toda a experiência acumulada da humanidade até aquele momento, e ele construiu durante décadas, sem ver a chuva começar, sem ver qualquer sinal visível que confirmasse que o que havia ouvido de Deus era real. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, obedecendo a uma voz que contradizia toda a segurança que tinha construído. Moisés enfrentou o Mar Vermelho com um exército devastador atrás de si e não um caminho à frente, e estendeu o cajado, porque creia que o Deus que havia mandado era o mesmo que abriria o que estava fechado. Pesquisas em psicologia da crença, em psicologia positiva e em neurociência da decisão indicam de forma consistente que indivíduos com alto grau de certeza interna sobre seus valores fundamentais e sobre o propósito da própria existência apresentam menor ativação da resposta de medo em situações de confronto extremo ou de incerteza radical. Isso significa que a fé genuína, quando enraizada de forma profunda no interior do ser, tem efeito neurológico e comportamental real e mensurável. Ela reduz a paralisia do medo e aumenta a capacidade de ação decisiva, mesmo em condições que a mente racional classificaria como imprudência. Em termos espirituais, isso é o que acontece quando o crente chega diante de uma situação aparentemente dominada pelo inimigo com a autoridade do nome de Jesus e a certeza inabalável de quem sabe em quem creu. O inimigo conhece essa fé e ele recua diante dela. Os sonhos, as visões e a percepção do invisível. Joel, capítulo 2, versículo 28, traz uma das profecias mais abrangentes e mais continuamente relevantes do Antigo Testamento. Uma profecia que Pedro, no dia de Pentecostes descrito em Atos, capítulo 2, reconheceu como cumprindo-se diante dos olhos de todos. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa profecia não é apenas um registro histórico de um evento que ocorreu uma única vez em Jerusalém 2000 anos atrás. Ela é uma declaração contínua, uma promessa permanente do modo como o Espírito Santo se comunica com os filhos de Deus ao longo de todas as gerações. O derramamento do Espírito não cessou. Ele continua. E uma de suas manifestações mais constantes, mais consistentes e mais específicas nos filhos de Deus, chamados para o ministério de libertação, são os sonhos proféticos e as visões espirituais que chegam quando o silêncio do sono afasta o ruído da carne e o espírito pode ouvir com clareza o que o Pai quer revelar. O sétimo sinal é que você tem sonhos que simplesmente não se parecem com sonhos comuns gerados pelo processamento de memórias e emoções do dia anterior. São sonhos que carregam uma qualidade diferente, uma presença que você sente mesmo dentro do sono, uma clareza que não se dissolve ao acordar da forma como os sonhos comuns se dissolvem em segundos. São sonhos que te colocam em confronto espiritual real durante a madrugada, que te apresentam situações antes de elas acontecerem, que te revelam o que está oculto na vida de pessoas ao seu redor, que às vezes te acordam com um peso de oração tão pesado que você precisa sair da cama e orar antes mesmo de entender completamente o que está sentindo. Já acordou de um sonho com o coração acelerado e a absoluta certeza de que o que você experimentou não foi produção da sua mente, mas um encontro espiritual real? Já sonhou com o nome de alguém e dias depois soube que aquela pessoa estava enfrentando exatamente o que você viu? Já recebeu durante a madrugada uma instrução clara, um aviso específico ou uma revelação que só fez sentido completo semanas ou meses depois,
quando os acontecimentos o confirmaram, esses não são fenômenos neurológicos aleatórios. São o Espírito Santo se comunicando com o seu espírito no idioma que a carne não consegue censurar. A ciência do sono tem documentado que durante a fase de movimento rápido dos olhos, conhecida como fase REM, o cérebro apresenta altíssima atividade em regiões ligadas à memória emocional, à integração de padrões complexos e à criatividade associativa. Alguns pesquisadores de destaque na área de neurociência cognitiva sugerem que sonhos de alta intensidade emocional e alta coerência narrativa estão associados ao processamento de padrões de informação que a consciência diurna, limitada pelas demandas práticas do dia, simplesmente ignora ou não tem capacidade de processar. Em termos bíblicos, o Espírito Santo usa o estado de repouso do corpo para falar ao espírito do crente sem a interferência do raciocínio carnal, que durante o dia filtra, questiona, racionaliza e frequentemente silencia o que o espírito está tentando comunicar. Daniel recebeu revelações de impérios inteiros e de destinos de nações durante a noite, visões que nenhum sábio babilônico conseguia interpretar porque vieram de um nível que a sapiência humana jamais alcança. José recebeu sonhos na adolescência que mapearam décadas de sua vida e o equiparam para a missão de salvar nações inteiras da fome. O próprio José, pai terreno de Jesus, foi orientado em sonhos sucessivos para proteger a criança, para fugir para o Egito, para retornar em segurança, para escolher o lugar onde se estabelecer. Cada sonho foi instrução divina disfarçada de sono. Você pode ser mais parecido com esses homens do que a sua mente racional está disposta a aceitar. E o que você recebe nos sonhos pode ser o preparo soberano e preciso para uma batalha que o Senhor já garantiu a vitória antes mesmo de você entrar nela. A história de Maria Madalena e a restauração dos libertados. Um dos aspectos mais comoventes, mais belos e ao mesmo tempo mais estrategicamente poderosos do ministério de libertação é o que acontece imediatamente depois da libertação. O que acontece quando o ciclo se completa e o que estava preso finalmente anda em liberdade. Quando alguém é liberto genuinamente, quando as correntes invisíveis caem com o estrondo que apenas o espírito pode ouvir, quando o peso que havia sobre aquela vida se remove com a autoridade do nome de Jesus, quando o que estava aprisionando uma existência inteira finalmente parte derrotado e humilhado. O que resta não é um vácuo, não é uma pessoa vazia esperando ser preenchida. O que resta é uma pessoa transformada do mais profundo interior, com um testemunho absolutamente inabalável, que nenhuma teologia consegue contestar e que nenhuma filosofia consegue desconstruir, com uma história que o inferno gostaria de apagar dos registros, mas que Deus deliberadamente mantém viva como arma de guerra espiritual para libertar outros que ainda gemem presos nas mesmas correntes. Maria Madalena é o exemplo mais eloquente, mais poderoso e mais profundamente comovente desse processo de transformação total pelo encontro com Cristo. Lucas, capítulo 8, versículo 2, com a economia de palavras característica dos evangelhos, informa que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. 7. Não um espírito de tristeza ou de melancolia que passou. Não uma opressão passageira de ansiedade relacionada às circunstâncias difíceis da vida. Eram 7 espíritos que dominavam completamente a existência daquela mulher, que controlavam seus pensamentos, que governavam suas ações, que provavelmente a faziam irreconhecível para qualquer pessoa que a houvesse conhecido antes daquele nível de possessão. O número 7, no contexto bíblico hebraico, representa completude. Era como se o texto dissesse que o inimigo havia tomado tudo o que havia naquela mulher e havia ocupado cada canto de sua existência.
E ainda assim, depois da libertação que Jesus operou nela, Maria Madalena se tornou uma das figuras mais importantes e mais corajosas de todo o relato evangélico. Ela estava presente na crucificação quando os próprios apóstolos, com exceção de João, fugiram por medo das autoridades romanas e religiosas. Ela foi ao sepulcro nas primeiras horas do domingo, quando ainda havia escuridão e nenhuma garantia de segurança, porque o amor que havia nascido dentro dela pela libertação que recebeu não a deixava descansar em casa esperando o amanhecer. E foi a ela que o Cristo ressurreto escolheu aparecer primeiro, antes de qualquer apóstolo, antes de qualquer líder reconhecido da comunidade nascente. A mulher que carregou o peso insustentável de 7 demônios foi escolhida pelo próprio Deus ressurreto para ser a primeira voz a anunciar a maior notícia que o mundo jamais ouviu. O que o inimigo tentou usar para destruir uma vida foi o próprio alicerce que Deus escolheu para glorificar o seu nome. O 8º sinal de que o dom de expulsar demônios opera em você é observado não apenas no momento da libertação, mas no que acontece depois dela. As pessoas que foram tocadas pelo ministério que opera em você não desaparecem. Elas ficam. Elas voltam com gratidão real, não protocolar. Elas trazem outros que estão presos. Quem tem esse dom gera, além da libertação imediata, um vínculo de amor autêntico, de gratidão profunda e de cuidado mútuo, que com o tempo se torna comunidade, se torna família espiritual, se torna um movimento que o inimigo não consegue parar porque sua fundação não é organizacional, é relacional e é sobrenatural. A psicologia da gratidão e do cuidado documentou que indivíduos que vivenciam transformação profunda através do acompanhamento de outro ser humano desenvolvem vínculos de lealdade e de comprometimento que superam em profundidade qualquer relação baseada em interesse ou em conveniência. No contexto espiritual, isso se manifesta como a comunidade dos libertados, que se torna exército do reino. Cada testemunho de libertação que acontece através das suas mãos é uma pedra a mais no alicerce espiritual que o Senhor está construindo com e através da sua vida. E cada um desses testemunhos é uma evidência permanente, inapagável e irrefutável de que o dom é real, de que a unção é verdadeira e de que Deus escolheu operar através de você de formas que ainda estão sendo reveladas. A cruz, a autoridade e o nome acima de todo nome. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 ao 11, traz uma declaração que é ao mesmo tempo a mais gloriosa promessa e o fundamento mais sólido de toda a autoridade espiritual que o crente pode exercer. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho, toda língua, nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa frase não é metáfora poética. Ela é declaração jurídica do Tribunal Celestial. Ela é o decreto eterno do Pai concernente à autoridade do Filho ressurreto. E ela inclui, sem exceção, absolutamente toda a hierarquia demoníaca, todo o principado das trevas, toda a potestade do ar, todo espírito imundo que já existiu ou que existe em qualquer dimensão da criação. Todos eles se curvam, todos eles confessam. Todos eles reconhecem, porque o decreto celestial que os obriga não admite negociação.
Mas aqui está uma verdade que precisa ser declarada com clareza absoluta e com reverência profunda. Uma verdade que separa o exercício legítimo da autoridade espiritual da performance religiosa que não passa por filtro sobrenatural algum. A autoridade do nome de Jesus não funciona como uma fórmula mágica que qualquer boca pode pronunciar e colher resultados automáticos, independentemente do estado espiritual de quem ora. Ela flui, com todo o seu poder e toda a sua eficácia, através de uma vida rendida ao Senhor, purificada pelo sangue do Cordeiro, disciplinada na palavra, intimamente ligada ao Filho por um relacionamento real e consistente. Em Atos, capítulo 19, está registrado um dos episódios mais sombrios e ao mesmo tempo mais instrutivos de todo o livro. Os filhos de Seva, 7 homens que exerciam a função de exorcistas itinerantes na tradição judaica, tentaram usar o nome de Jesus como ferramenta de trabalho sem ter o relacionamento que sustenta essa autoridade. O espírito maligno respondeu com um desafio que ainda ecoa pelos séculos. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem no qual estava o espírito saltou sobre todos os 7 filhos de Seva, os dominou com força sobrenatural e eles fugiram daquela casa nus e feridos. O inimigo conhece a diferença entre autoridade genuína e imitação sem fundamento. Ele sabe distinguir quem tem relacionamento real com Jesus daqueles que apenas usam o nome como senha. E o 9º sinal, um dos mais pessoais e mais verificáveis de todos, é este. Você sente que o nome de Jesus não é apenas um nome religioso dentro de um vocabulário espiritual que você aprendeu ao longo da caminhada. Quando você pronuncia esse nome em oração, especialmente nos momentos de guerra espiritual real, algo acontece ao redor de você que não tem explicação humana suficiente. A atmosfera muda. A pressão espiritual que havia se desfaz. A resistência que estava presente se quebra. Você sente com uma clareza que não é emocional, que há uma reação espiritual real e imediata à proclamação desse nome através da sua boca ungida. A cruz é o fundamento eterno e inabalável de tudo o que discutimos nesse estudo. Foi na cruz, naquele madeiro desprezível e glorioso, que o pecado foi destruído de forma definitiva, que a maldição foi quebrada em suas raízes mais profundas, que a autoridade do inimigo foi anulada de forma irrevogável, que a dívida que nos separava de Deus foi paga com a moeda mais preciosa que o universo jamais conheceu, o sangue do Filho. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, declara que Cristo, na cruz, despojou os principados e as potestades, os expôs publicamente em derrota total e triunfou sobre eles de forma definitiva. O que você carrega quando intercede, quando ora pelos enfermos, quando enfrenta o inimigo em nome dos que estão presos, não é poder seu, não é virtude sua, não é fruto de disciplina religiosa sua. É o poder do sangue do Cordeiro derramado no Calvário. É o poder da ressurreição que venceu a morte em sua própria casa. É a autoridade do ressurreto que habita em você pelo Espírito Santo e que nenhuma força das trevas, em nenhum nível hierárquico do reino das sombras, tem capacidade de resistir. Você chegou até aqui. E preciso que você entenda profundamente o peso do que isso representa. Poucos chegam até o final de um estudo como esse. A maioria abandona no meio do caminho. Distrai-se com a superfície da vida antes de alcançar o que estava depositado nas camadas mais profundas da mensagem. Ou simplesmente não tem a paciência e a sede espiritual que você demonstrou ao permanecer até esse momento. Mas você ficou. Você ouviu cada palavra, você recebeu o que o Espírito Santo estava falando através desse conteúdo. E isso, meu irmão, minha irmã, não é resultado do acaso nem do algoritmo. O Espírito Santo te sustentou até aqui porque havia uma palavra com o seu nome.
uma confirmação que o seu coração precisava receber, um chamado que precisava ser declarado sobre a sua vida de forma clara e sem ambiguidade, para que o inimigo soubesse e para que você soubesse. Você sabe agora quem você é no reino de Deus. Ao longo desse estudo, vimos que o dom de expulsar demônios não é uma capacidade reservada para super-heróis espirituais que habitam em algum plano de espiritualidade completamente inatingível para você. Ele opera em quem cultiva intimidade profunda e consistente com Cristo. Ele opera em quem discerne o que os outros não percebem e não tem medo desse discernimento. Ele opera em quem passou pelo fogo mais intenso e não foi consumido, mas refinado. Ele opera em quem ora com intensidade que vai além de qualquer motivação religiosa natural. Ele opera em quem ama com a compaixão de Cristo o que o mundo descartou como caso perdido. Ele opera em quem tem uma fé que não recua diante do impossível, que avança enquanto todos recuam. Ele opera em quem recebe revelação nos sonhos e nas visões da madrugada. Ele opera em quem gera fruto duradouro de libertação que se multiplica em testemunho. Ele opera em quem pronuncia o nome de Jesus com a autoridade que nasce de um relacionamento real com o Senhor. Se você se reconheceu em algum desses sinais ao longo desse estudo, se algo dentro de você confirmou enquanto você ouvia, se o seu espírito acendeu em algum ponto dessa mensagem com um sim que não veio da mente, mas do lugar mais profundo do seu ser, saiba que isso não foi coincidência, não foi emoção passageira, foi reconhecimento, foi o Espírito de Deus confirmando em você o que Ele mesmo depositou. Agora preciso que você faça uma coisa muito especial e muito significativa. Escreva nos comentários agora mesmo a frase: "Fui escolhido para libertar". Essa é a declaração dos que chegaram até o fim desse estudo, dos que ouviram o Espírito Santo falar ao longo dessa narração, dos que reconhecem que há uma unção sobre a sua vida que vai além do ordinário e do comum. Quero saber os nomes dos escolhidos que estão chegando até o fim das nossas narrações e que estão dispostos a declarar publicamente o chamado que carregam. Então escreva agora, sem hesitar, com fé e com convicção: "Fui escolhido para libertar". Se você ainda não está inscrito nesse canal, esse é o momento certo. Inscrever-se é um gesto de compromisso com a sua caminhada espiritual. É dizer ao Senhor que você quer continuar crescendo, continuar aprofundando, continuar sendo equipado pelo conhecimento da palavra. E se você já está inscrito, sinta orgulho genuíno e profundo disso. Você faz parte de uma comunidade que escolheu ir mais fundo, que recusou a superficialidade espiritual e que busca o verdadeiro mover de Deus com sede real. Continue acompanhando os vídeos desse canal. Cada narração é uma chama acesa para você, e você precisa manter a sua chama viva, especialmente nos dias em que o vento sopra forte tentando apagá-la. Considere também se tornar membro do canal. É um pequeno investimento mensal, que na verdade é um investimento no reino de Deus. São os membros fiéis que mantêm esse canal de pé, produzindo, alcançando milhares de pessoas em todo o Brasil e no mundo que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Se você já é membro, obrigado do fundo do coração. Você está semeando com fidelidade no campo do Senhor e a colheita virá. Deus não é injusto para esquecer o seu trabalho e o amor que você demonstrou ao seu nome. Antes de encerrar, faça uma coisa. Levante as suas mãos agora mesmo, onde você estiver, seja no quarto, no ônibus, na cozinha, em qualquer lugar. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor pelo dia de hoje. Agradeça pela mensagem que Deus acabou de depositar no seu coração. Agradeça pela unção que repousa sobre a sua vida. Agradeça por ser escolhido para algo que vai além do que você mesmo imagina. Porque você é escolhido. Isso está confirmado. E o Senhor que começou a boa obra em você
não vai parar até que ela seja completada. Até o próximo estudo, que a paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.